Gravação iniciada. Bom, vamos retomar então a sessão da tarde do dia 9, com o processo do item 7. Estamos pulando do item 6 por enquanto, para pegar os 3 casos classificados na pauta como prática reiterada. Então, item 7, processo de relatoria da conselheira Andréa, processo 11.065.001.036.2007.57, com a palavra relatora. Bom, o recurso especial da Fazenda, interposto, né, contra acórdão recorrido, eu transcrevo aqui a ementa aí o processo trata dos autos de infração de RPJ, CSL, PIS, relativos a 2003 e 2004, decorrente de adiantamentos e empréstimos imediatamente repassados às outras duas empresas por meio de lançamentos que foram assim descritos pela autoridade fiscal. Transcrevo aqui o que foi da autoridade fiscal, custos não comprovados foram glosados pela autoridade fiscal, que ainda qualificou a multa em 150%. Com a ciência, aí teve a impugnação, e depois a DRJ julgou precedente o lançamento, passou recurso voluntário, 14 aí a turma ordinária julgou, né, esse recurso voluntário, reduzindo a multa de 150 para 75, e a ementa eu transcrevo abaixo. Com a decisão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial, entendendo que deve ser aplicado o disposto no 44, parágrafo 1º da 9.430, restou caracterizado o evidente intuito de fraude, a empresa, durante os anos consecutivos, ofereceu a tributação quanto menor que o devido, circunstância apta a ensejar a qualificação da multa. O recurso especial foi objeto do despacho de admissibilidade 384 e lhe deu seguimento. O contribuinte foi intimado de recurso especial por edital, não se manifestou o relatório. Quanto ao conhecimento, ele não foi questionado pela contribuinte. Contudo, em relação à matéria, objeto de segmento por parte da admissibilidade, algumas considerações devem ser tecidas. Vejam que o caso dos autos, a discussão no âmbito do acórdão recorrido diz respeito à qualificação da multa no contexto da atuação da glose de custos, onde o contribuinte, segundo o fisco, introduziu custos inexistentes em sua contabilidade, distorcendo saldos credores a seu favor, obtidos em razão de entrega de valores a terceiros, notadamente as empresas que conviviam lado a lado, levando à conclusão de que as operações tinham beneplácito de todas as empresas envolvidas, agregando-se à reiteração da conduta por vários trimestres consecutivos. Já o paradigma, 101.94.095, o único aceito pelo despacho de admissibilidade, traz como pano de fundo receitas não declaradas, pela constatação de falta de recolhimento da CSLL, em virtude de diferenças entre receitas declaradas constante da escrituração fiscal e contábil do próprio contribuinte, ocorrendo de forma reiterada. Ou seja, no caso desse paradigma, a reiteração era a movimentação para se qualificar a multa de ofício. Por seu turno do recorrido, a operação descrita pelo fisco é bem mais complexa, e a reiteração, apesar de ela constar, tem um perfil subsidiário complementar, ou seja, havendo ou não reiteração, a situação esposada no recorrido, os fatos trazidos pelo fisco possuem robustez diferenciada e não se pautam no bojo da conduta reiterada. Ou seja, apesar da prática reiterada constar em ambos os acordos, os contextos que ensejaram a multa qualificada, a meu ver, são distintos. E não se pode aventar de que forma o colegiado paradigmático decidiria no caso do recorrido. Então, por essa razão, eu não conhecia inicialmente do recurso da PGFN. Conselheira Edeli.
Roseli, acho que seu microfone está aberto. Desculpa. Eu achei que eu estava contando, estava faltando um. Roseli está com a câmera desligada, não é isso? Acho. Conselheira Denise, temos condições? Eu tenho para mim, só falta olhar a admissibilidade. É que o voto condutor do acordo recorrido, apesar de tratar de outro tipo de infração, o fundamento para excluir a penalidade foi justamente de que prática reiterada não evidencia dolo. Então, não a prática reiterada especificamente do caso, né? O acordo recorrido não faz essa digressão, né? Ele entende que a prática reiterada é a sua clara indicação nos livros contábeis, sem qualquer intuito de esconder, o que permitirá a pronta identificação da não comprovação dos custos e realização do lançamento. Então, o que posso concordar, sim, não é necessariamente a distinção da infração, mas que aqui essa infração especificamente, ela deixou marcas contábeis, enquanto a reiteração do 94.095 é justamente de não informar. Aqui, deixa eu ver, não, prática reiterada de redução da declaração. Também aqui tudo escriturado e aí só a reiterada de não informar, de não incluir na base tributável foi suficiente. Eu vou divergir para conhecer. Caio está pedindo para falar. Diga, Caio. Microfone, Caio. Eu ia aproveitar o silêncio de Edeli, mas não deu certo. Mas só queria dizer, aqui é um exemplo prático daquilo que a gente falou de manhã, de exatamente, você pode ver que no fundamento desse caso para qualificação, tem 3 fatos, 2, 3 circunstâncias, inclusive a reiteração, e depois fala da artificialidade. Então, nesse caso, o que aconteceu? A turma CO, ela julgou para afastar a multa só por causa da reiteração. O paradigma é só de reiteração. Então, se conhecido, o nosso mérito tem que se ater à reiteração. Então, eu acho que é um exemplo bem didático daquilo que a gente conversou de manhã. Entendem? Era isso só que eu queria registrar. Obrigado. Ele abre divergência. Vou divergir para conhecer. Conselheira Lívia. Eu não digo que tem que ser infrações iguais, mas tem que ser prática reiterada, tem que ser prática, você pratica alguma coisa. E essas coisas que se pratica reiteradamente tem que ser equiparáveis, para você equiparar os dois. No caso, está muito claro que não é. E eu acho que, assim, eu não digo que para a multa qualificada de ágio tem que ser um caso paradigma de ágio, sabe? É completamente diferente. Você aceita paradigmas de outros casos, mas as infrações têm que ser equivalentes. E acho que aqui não está. Então, eu acompanho a relatora,
para não conhecer. Conselheiro Caio. No caso, eu entendo que ambos são de omissão de receitas, ambos fundamentos tratados nos acórdãos, né, não necessariamente TVF, não são omissão de receitas, nos dois, perdão. Então, houve uma falha na minha análise que eu estou com os dois aqui. Glosa de custos. Exposa, né? Mas mesmo assim, chega no meu raciocínio que eu acho que o que importa aqui é a reiteração da infração tributária para chegar à qualificação. Então, eu estou satisfeito, por mais rígido que eu seja, na similitude fática, como essa matéria é bem ampla, né, a qualificação da multa e reiteração, eu me dou por satisfeito. Então, eu vou com a divergência, presidente, para conhecer. Conselheiro Fernando. Presidente, confesso que fiquei com dúvida também, né, a questão, principalmente infrações diferentes, mas acompanhando até esse último raciocínio aqui do conselheiro Caio, acho que se ater só a questão da reiteração, acho que é possível sim conhecer, então peço a vênia para a relatora para também conhecer do recurso. Conselheiro Toselli. Eu já entendo que nem a conselheira Lívia, que tem que ter o mínimo de semelhança, porque glosa de comissão de receita, porque senão qualquer manutenção de procedimento contábil você sempre precisa de reiteração, a omissão de receita eu acho que é algo que dá para colocar na mesma vala, não. Eu acompanho acompanho a relatora, na verdade. Conselheiro Matosinho. Presidente, eu também até olhei esse despacho. É um despacho meu. Não sei se foi você que assinou, quem que assinou? Não fui eu, não. Não, né? O André. Acho que naquele mutirão que a gente ficou fazendo das outras câmaras, né? Que a gente estava em dia, né, presidente? Como sempre? A gente mantinha em dia nosso estoque, né? Mas eu até analisei, assim, fui, como a relatora entendeu que não era o caso, fui revisar aqui, eu acho que deve prevalecer a tese da reiteração, que é o ponto em discussão. A infração em si, os dois objetivos, pagar menos tributo, e a multa qualificada incide sobre esse tributo que foi pago a menos. Me parece uma circunstância menor o fato de um ser glosa de despesa e o outro ser de receita. Então, eu vou pedir vênia para a relatora aí, acompanhar a divergência. Conselheiro Alexandre Evaristo. Eu acompanho a relatora. Conselheira Rita. Nesse caso aqui eu conheço, presidente. E eu acompanho a relatora. Então, não conhecer por voto de qualidade. Recurso da Fazenda. Porque eu acho que pese seja reiteração, mas é possível que a pessoa adote um entendimento de reiteração e manutenção de multa por omissão e não faça pelos custos. Tá? Então, é negado provimento por voto de qualidade vencidos. Edeli, Caio, Fernando, Matosinho e Rita. Negado conhecimento. Que conheciam. É negado conhecimento, é NCU. É negado conhecimento por qualidade, NCQ. Nome feio, mas é NCQ. Bom, conselheiro Caio, item 8 da pauta, processo de sua relatoria, recurso também da Fazenda, interessada a Valesa Agropecuária, Comércio e Representações Limitada, prática reiterada também, espero que agora a gente analise a prática reiterada. Vamos lá, a palavra. Muito obrigado. Bom, está na base para os colegas, trata-se aqui então do recurso fazendário, oposto contra o acórdão 1302, final 758, da 1302, obviamente, em janeiro de 2016,
que deu provimento parcial ou voluntário apresentado pelo contribuinte. A matéria do processo em si, elas são exigências de RCS, PIS e COFINS 2006-2007, com base em infração de omissão de receitas, tanto presumida, tanto com constatação direta, certo? E em face da reiteração, foi aplicada a multa qualificada, né? Então, eu registro que o único celeuma que subiu de todo esse debate das omissões, tanto presumidas como diretas, foi da qualificação da multa ordinária, né? Então, como relatado, deixa eu descer aqui. Como relatado, a turma, os autos foram convertidos em diligência, com o retorno da diligência, a turma CO se satisfaz e dá provimento ao recurso, apenas para conhecer como procedente essa arguição de descabimento da multa qualificada, reduzindo para patamar de 75. A Fazenda opõe embargos de declaração, mas eles foram rejeitados. Sequencialmente, a Fazenda entra com um recurso especial, que agora a gente está julgando, que ele foi admitido pelo despacho de folhas. O contribuinte tentou manejar recurso especial, mas ele foi rejeitado. O agravo também teve o mesmo fim. Então, no fim, só está sob julgamento o especial fazendário em relação à matéria de reiteração. Então, vamos lá. Em relação à admissibilidade, é tempestivo, como já testado anteriormente, está sendo processado pelo RICAF vigente. A contribuinte e o sujeito passivo coobrigado, em suas contrarrazões, eles se insurgem contra o conhecimento do apelo da Fazenda, em suma, afirmando a ausência de similitude fática entre o paradigma singular aceito e o acórdão recorrido. E eles concluem, basicamente, que o acórdão recorrido tem 3 situações, né, bem definidas, que não há prova da atividade, não é aceita a presunção, não houve dolo, e por sua vez no paradigma ficou caracterizado dolo, e foi constatado omissão das atividades, superior ao declarado. Por fim, reiteram, né, os contribuintes cheios passivos, que no recorrido está precisamente alinhado com as súmulas 14 e 25. Voto esse redigido pela doutora Edeli. Pois bem, analisando os autos, em razão da disposição limitante regimental de se verificar, antes mesmo de se verificar a questão da similitude fática, por questão regimental, cabe analisar, então, essa questão do acórdão ter se baseado em súmulas. No voto da ilustre relatora que prevaleceu, este realmente não só está em harmonia, como invoca expressamente, colaciona súmulas 14 e 25, que vocês vão ver que é importante para o meu voto, a 25. A ocorrência aciona o previsto no parágrafo 3º do 67, que fala que a decisão das turmas que adote entendimento de súmula seria limitante ao manejo do especial. Ainda que este conselheiro reconheça que por diversas vezes o cabimento ou não de súmula ao caso sob apreço nos julgamentos é bastante subjetivo, podendo por si só isso gerar bastante celeuma e ser até propriamente questionado pela via recursal especial, é certo que não existe qualquer ressalva no disposto do regimento, né, no parágrafo 3º do 67, em relação à sua incidência, independentemente de qual súmula especificamente foi aplicada na decisão, quais razões fundamentaram sua adoção, ou mesmo qualquer outro elemento circunstancial. Trata-se de uma regra processual de hierarquia regimental objetiva, que limita o manejo do recurso especial, seja este interposto por contribuinte ou pela Procuradoria da Fazenda. Claramente, o teor da regra não afeta a soberania jurisdicional das turmas ordinárias desse egrégio CAF, nas decisões de cabimento ou não da súmula, sendo apenas relevante para a regra do regimento interno a utilização de súmula ou não na resolução do litígio pelo colegiado, bastando isso para se criar hipótese limitante. Porém, como dito, pode a parte recorrente trazer no seu apelo alegação específica sobre a indevida incidência do entendimento simulado ao caso concreto, demonstrando, então, no seu recurso, porque esta seria incabível, havendo, então, uma falha jurisdicional no aresto recorrido a ser sanada pelo provimento recursado especial. Nesse caso, como muitas vezes ocorre, poderia, sim, ser dado prosseguimento ao recurso, apesar da regra do parágrafo 3º do 67. Contudo, no presente caso, não é que ocorre. A Procuradoria da Fazenda Nacional nada menciona sobre a aplicação das referidas súmulas 14 e 25,
sendo esta última específica para a modalidade de infração colhida, ou mesmo questionada a incidência da limitação recursal do parágrafo 3º do artigo 67, para devidamente justificar, então, o signatário o cabimento do seu recurso especial, acabando por ignorar o fato de que a matéria recorrida foi precisamente resolvida assim, né? O silêncio da recorrente é total, como se as súmulas não tivessem sido invocadas e o disposto regimental fosse inexistente. Registre-se também que o despacho de admissibilidade apenas menciona a questão da súmula na análise dos paradigmas, chegando a rejeitar o primeiro acordo paradigmático por entender, abre aspas, que o paradigma contradiz a súmula, levando a se concluir que, abre aspas novamente, ele não serve como paradigma a teor do parágrafo 12 do 2º do 67 do anexo 2 do RICAF. Mas, mesmo assim, não se observou no despacho, ou sequer se mencionou, a norma processual do parágrafo 3º do 67. Ora, uma vez que o acórdão recorrido expressamente invoca súmulas desse tribunal administrativo, algum mínimo motivo, procedente ou não, que é irrelevante, né, correto ou não, mas algo mínimo deve ser trazido para a superação da regra regimental, especialmente no despacho preliminar. Ainda que o teor da súmula 14 possa ser bastante amplo, abstrato e genérico, como o próprio Manual de Admissibilidade do Recurso menciona na sua página 41, mas ele não atribui a mesma característica, né? Todos conhecem o manual, eles falam da súmula 14, da 34 e da 81, que são súmulas genéricas, que, né, aquele que maneja tem que observar bem, mas nada fala sobre a 25. Então, é dever da parte insurgente, da parte recorrente, justificar o afastamento de óbices regimentais do cabimento do seu próprio apelo, não podendo tal falha ser ignorada ou suprida espontânea e institucionalmente pela atividade de processamento do tribunal. A observância do regimento interno não é seletiva e tampouco comporta flexibilização. Desse modo, em razão do silêncio da parte insurgente e da ausência de qualquer dialeticidade sobre tal ocorrência regimental de invocação de súmula, sendo descabido, em sede de análise de conhecimento, um juízo prévio e presumido da incorreção da decisão quanto à adoção da súmula, para a resolução da matéria, o presidente de recurso não merece conhecimento nos termos da regra objetiva do parágrafo 3º do artigo 67 do RICAF. Então, presidente, a primeira proposta, eu trouxe minutas separadas, tá? Só para não desviar a atenção. Então, a minha primeira proposta é não conhecer por conta do 3º do 67, porque a doutora Edeli invocou as súmulas, especialmente a 25, e a Fazenda nada questionou sobre isso, o despacho também não, então eu acho que, como não houve uma justificativa de nenhuma tentativa, né, de explicar por que a súmula foi aplicada de forma errada, incide objetivamente a regra do regimento. Então, é assim como eu voto. Perfeito. Conselheira Edeli. Não sei se já divergimos disso em voto ou apenas em discussões, né? Mas eu não concordo com o entendimento do conselheiro Caio. Esse ponto, a súmula 25, ela pouco se distingue na minha visão da súmula 14, tanto que costumo fazer referência às duas, é só que o documento não está abrindo aqui, por isso estava indo no meu voto, né, para avançar. Eu falo, inclusive, da inaplicabilidade da súmula 14, deixa eu ver. Falo da inaplicabilidade das duas. E você tem que construir todo um arrazoado para justificar por que você entende que é aplicável a súmula, né? Considerando todo o vasto campo de aplicação que ela pode ter. Então, nessas circunstâncias, eu entendo que o voto é mais do que claro acerca da possibilidade de interpretações divergentes da aplicação da penalidade, da qualificação da penalidade nessas circunstâncias e para isso não demando confrontação específica
da recorrente em recurso especial, não. Se ela trouxe, e ela trouxe, né, o exame de admissibilidade bem pondera isso, né, a similitude fática em relação ao segundo paradigma, mas para mim é suficiente como demonstração de divergência, não exige o rebate específico da súmula, não, especialmente em se tratando de súmulas 14 e 25. Então, divirjo para conhecer. Só para eu entender, então, o seu voto, assim, ele está calcando no 673. E você entende que o 673 não serve para o caso, porque essas súmulas, o seu voto não foi calcado nas súmulas, é isso? O meu voto constrói toda uma argumentação para poder concluir que é o caso de aplicação de súmula. E é nessa construção argumentativa que o paradigma se distingue, na construção argumentativa prévia à conclusão para a súmula. Eu faço toda a abordagem para entender que não existir o acréscimo aqui, o plus, que a prática reiterada, embora indicada, ela não é plus em caso de depósito bancário. Então, o plus existe, ele está demonstrado, e aí a divergência fica se essa prática reiterada aqui em depósito bancário, volume de omissão, se isso atrai a aplicação da súmula ou não. E o paradigma trata de situação fática semelhante, e eu nem olhei, mas talvez o paradigma até diga que não é o caso de aplicação de súmula. Então, não vejo por que imputar esse ônus especificamente ao recorrente de justificar que não é o caso de acórdão recorrido pautado em súmula. Eu acho que a demonstração feita é suficiente na similitude fática da justificativa de qualificação da penalidade. E como é que você afasta se você for fazer o voto vencedor, como é que você afasta o 67, parágrafo 3º? O acórdão recorrido, para concluir que não é o caso da súmula, ele tem toda uma argumentação. E é nessa argumentação precedente pela inaplicabilidade da súmula que ele se distingue do paradigma. Entendi. Agora, então, olha aqui seria se o seu caso, se o seu recorrido tivesse aplicado o entendimento da súmula. Eu apliquei o entendimento da súmula, mas para aplicar isso, eu tive que dizer que isso não é simples omissão. Eu tive que construir isso. Então, em outras palavras, isso é simples omissão, aliás. Porque essas súmulas, eu concordo que essas súmulas são péssimas. Essas súmulas já houve propostas de revisão que não foram acatadas pelo Pleno. Essas súmulas são horríveis. Mas, pelo que você está colocando, então, a gente vai relativizar o 67, parágrafo 3º. A divergência é justamente se aplica ou não a esses casos a súmula. Agora, o que o conselheiro Caio está demandando é que formalmente a PGFN tivesse trazido isso no recurso especial dela. E eu entendo que isso não é necessário. A decisão aqui, a divergência aqui, é se aplica ou não as súmulas ao caso. Ainda que a Procuradoria não tenha construído isso. Entendi agora. Entendi. É porque é o seguinte, a Procuradoria, em outras palavras, vai pedir para dizer que a hipótese não é da súmula. Ela não está pedindo isso. Ela está pedindo para ser restabelecida a qualificação da penalidade porque há evidente intuito de fraude. Ela não pede especificamente isso, mas eu entendo que não é necessário que ela peça. É disso que eu estou discordando com o conselheiro Caio. Ele pediu a palavra. Tá, tem um monte de gente pedindo palavra. Vamos lá, Caio, depois, eu não sei se a Rita ou foi o Matosinho que pediu primeiro. Eu vou tentar ajudar, doutora Adriana. O meu voto, na verdade, eu abro ele, como eu já conheço minha turma, né?
se somar a suplência à 20ª sessão, a Edeli foi minha presidente 1 ano e meio, eu já sabia que ela ia vir com isso, então por isso que eu pus muito breve no início. Na minha opinião, é regra objetiva, esse é meu primeiro argumento. Regra objetiva do regimento. Não pode ser tirado especial contra acórdão que adotou o entendimento de súmula, mais ainda quando a súmula está estampada. Pá. Essa é a minha primeira premissa. Aí eu até vou e digo, ó, se a parte ela ainda poderia questionar, ela poderia contornar essa regra, mas ela tem que fazer o trabalho mínimo de dizer que a súmula foi... Então, eu já acho que não pode ser tirado. Ainda, flexibilizando um pouco, se ela quer combater, para você não limitar totalmente o manejo do especial, o mínimo que a parte que está recorrendo, seja contribuinte ou fazenda, ela tem que fazer um arrazoado com dialeticidade, falando, olha, a súmula foi aplicada errado. E partindo, então, do pressuposto de que ela foi aplicada errada, também seria errado aplicar a limitação do terceiro 67. Eu aceitaria isso para debater o conhecimento. Mas nem isso a Fazenda o fez. Poderia ser o contribuinte. Tá? Nada fala da aplicação de súmula, nada fala da limitação. Então, uma vez que a regra regimental está lá, não existe ressalva no 3, fala súmulas, não tem súmula boa, não tem súmula ruim, fala súmulas. E mesmo assim, eu aceitando uma possibilidade, uma viabilidade de corrigir aplicações errôneas, tudo bem, vamos dar essa possibilidade, deveria a parte interessada, pelo menos, explicar que foi aplicado, e nem isso fez. Como tem silêncio da parte, e também, data vênia, silêncio do despacho, eu não posso simplesmente ignorar a regra do regimento e conhecer como se fosse qualquer outra matéria, porque o que a Edeli, na verdade, entende é que quando a Fazenda questiona corretamente, por meio de um paradigma válido, a Fazenda já está satisfazendo a premissa do relator de ter aplicado a súmula. É isso que a Edeli entende, ela está balançando a cabeça, ótimo, fico feliz, eu acertei. Só que eu discordo totalmente da Edeli, porque isso é uma regra processual objetiva. Proibido entrar no recinto de casaco vermelho. Tá de casaco vermelho? Tá, eu estou excluindo a Rita. Desculpa, é que eu estava pensando no Lula. Desculpa, mas... Vamos gravando isso aqui, gente. Então é isso. Eu acho que eu fui bastante claro, espero ter ajudado. Não entendi. Eu entendo que a Procuradoria tem que argumentar, tá? Tem que, mas assim, senão a gente nunca vai poder revisar um acórdão pelo seu critério objetivo que aplicou indevidamente a súmula. Bom, você está de microfone fechado. É isso que eu falei, eu não estou proibindo, mas algum argumento, ela tem que pelo menos falar, nem que seja uma linha, aplicou errado. E aí prossegue. Conselheira Rita. Eu só ia perguntar, mas eu acabei checando. O acórdão paradigma, ele é posterior à edição da súmula também, né? E aí a gente tem a mesma situação fática, pelo que eu estou entendendo, com recorrido e paradigma, e mesmo com a edição da súmula, o acórdão paradigma ele não aplicou. Então, eu entendo a ponderação da conselheira de elite, que implicitamente ele não aplicou, porque ele entendeu que não era devido. E aí eu também concordo que não é necessário trazer assim, pelo menos na nossa sessão a gente também não exige aquele cotejo analítico, caso por caso, eu acho que eu estou entendendo as considerações, e aí minha dúvida era só com relação à data do paradigma, mas aí eu consegui checar aqui. Conselheiro Matosinho. Eu acho que aqui, minimamente, o paradigma tinha que apontar no sentido de que, não, nesse caso, não se aplica a súmula. Aí seria realmente dispensável qualquer consideração por parte do recorrente. E ele, embora aborde situação similar, realmente é excelente no questionamento à inaplicabilidade da súmula. Eu acho que tem que ter um limite realmente, porque senão a súmula a gente vai passar o parágrafo do regimento. Assim, eu acho que minimamente, ou ele questiona, ou ele traz um paradigma com a mesma situação fática e que afasta a oposição da súmula. Ele não precisa dizer nada, né? Nessa situação não cabe a súmula porque tem essa condição. Não
acho que o silêncio aqui valha nesse sentido. Conselheira André, depois conselheira Lívia, aí a gente começa a votação. Eu não sei se eu vou melhorar ou se eu vou piorar a situação. Tem um processo meu, que foi aquele processo que de manhã o Fernando falou, que teve aquela coisa da vista de mesa, aquelas várias votações sucessivas, aquela complicação toda. Foi um processo, agora que eu resgatei dele, é o 9101005212 da Abatur Turismos e Locações Eireli, que justamente era esse caso de súmula 1425. E eu não conheci. E eu fiquei vencida nessa situação. E eu não sei, foram sucessivas votações que no final gerou um conhecimento parcial. Mas foi exatamente, a gente está resgatando esse processo lá no início de hoje, a gente ter votado várias vezes, né? E eu trouxe, assim, me lembrei que já tinha votado nesse sentido, mas fiquei sozinha nessa votação. E estou até repensando a minha posição, entendeu? Porque realmente a gente aqui, como diz a Edeli, a gente está em eterna reflexão sobre as coisas que a gente faz, né? Então, eu também estava refletindo sobre isso. Eu não sei se melhora ou piora, né? Conselheira Lívia. É só para debater mesmo. A súmula pode ser, inclusive, posterior ao recurso. Então, acho que impor ao recorrente o ônus de mencionar ou não a súmula é uma exigência que vai ficar circunstancial, né? Se a súmula for posterior, então ele não tem esse ônus, não sei. E acho que também a gente tem que pensar que essa é uma súmula aberta. Então, a regra aqui é uma súmula que pode ser interpretada de jeito muito diferente. Então, a regra aqui não é o casaco vermelho. A regra aqui é o casaco feio. Você não pode entrar na sala com um casaco feio. Agora, o que é feio para você e o que é súmula 25 para você é diferente do que é súmula 25 para os outros. Por isso que essa súmula não é perfeita e ela acho que não é um bom caso de que... Eu acho que é objetivo, sim, tem que ser na maioria dos casos, mas se a súmula é aberta a esse ponto, eu não posso aplicar ela objetivamente. Eu tenho que olhar Então, acho que só para tentar contribuir ao debate aqui, a gente tem isso, né? Prática reiterada. Tem gente que acha que o dolo não está fundamentado, porque ignora a reiteração. A reiteração não é relevante, não tem fundamento, não é dolo. Mas para quem entende que reiteração caracteriza o dolo, acha que o dolo está fundamentado. Então, vai aplicar a súmula porque diz, não está fundamentado no dolo, mesmo o TVF falando de prática reiterada, porque acha que reiteração é uma medida da omissão e não é fundamento autônomo. Não tem, então nesse caso não tem fundamentação, aplica a súmula. Já quem entende que a reiteração é uma circunstância que evidencia o dolo, vai falar, então tá justificado no dolo, porque é omissão e está reiterado, e não vai aplicar a súmula. Então, é exatamente o caso aqui, a súmula é muito aberta, ela é bonita ou feia, ela não é vermelho. Se bem que vermelho também temos magenta, enfim, né? Também dá para discutir, vamos lá. Conselheira Edeli, como vota? Eu conheço, pedi a palavra para mencionar que no Abatur tinha uma divergência subsidiária que invocava um acórdão da segunda turma da Câmara Superior para dizer que não era aplicável a súmula 14, né? Então tinha essa discussão subsidiária e também o paradigma da Abatur, ele era outro, também era da 1201, mas era um acórdão que na própria emenda já dizia de inaplicabilidade da súmula 25. Esse caso, o paradigma admitido aqui, o 1201-001256, ele não avança nessa circunstância da súmula porque não foi suscitada, né? Não foi suscitada pelo recorrente a aplicabilidade da súmula como foi suscitada no meu acórdão. Mas a análise da conduta, e considerando que as súmulas são de observância obrigatória para todos os colegiados, e como bem observou a conselheira Rita, o paradigma foi editado depois da súmula,
Então, implicitamente, o colegiado o colegiado que proferiu o paradigma entende que ela não é aplicável ao caso e isso me basta para conhecer o recurso especial. Eu estou vendo aqui que o despacho de admissibilidade diz isso. Que o colegiado, que fui eu que assinei esse despacho de admissibilidade, que o colegiado, a decisão foi após a súmula. Conselheira Lívia. Acompanho, então, a divergência da doutora Edeli, né, para conhecer. Conselheira Andréa. Diante das circunstâncias específicas do caso, eu vou acompanhar a divergência da conselheira dele também. Conselheiro Fernando. Pois é, né, presidente? Diante das quase parafraseando, né, a conselheira Andréia, considerando as circunstâncias do caso, eu vou votar com o relator, porque eu vou só a conclusão vai ser diferente, né? Lá no caso da Abatur, os acordos paradigmas afirmavam que a súmula era aplicável, né? Citava a súmula. No nosso caso aqui, eu acho que quando não há nenhuma dúvida, é citado na ementa, que se aplica a súmula, né, é uma obrigação da Procuradoria da Fazenda ou do contribuinte, não importa, dizer, não, olha, está errado, está citando ali no enunciado da súmula, não se aplica ao caso concreto. Se não fizer isso diretamente, que pelo menos ele pegue um precedente que naquela hipótese ele diga, eu aplico a súmula. Então, o precedente aqui, que é posterior à questão ao enunciado da súmula, ele é silente. Ele é silente. A gente não pode, eu acho que, independentemente de o contribuinte alegar no recurso voluntário que se aplica ou não se aplica a súmula, o acórdão, diante de uma situação que ele está vendo uma súmula que tem ali, a gente até orienta, né? Orientação, quando tem súmula, vamos citar a súmula, né? E não citou a súmula. Então, eu acho que, diante de um recorrido que cita explicitamente a súmula, tem que se atacar e tem que se achar um precedente em que, diante da mesma situação, ele fala, eu apliquei a súmula, ou vice-versa, né? Mas simplesmente passar batido, né? Passa batido por esse dispositivo legal, aí fica complicado mesmo. Eu acho que a ideia nossa é sempre criar critérios mais objetivos, não ficar subindo qualquer situação, fica um pouco comprometido, porque tem que atacar isso. O fundamento do voto é não aplicar a súmula. A súmula não se aplica nesse caso, né? Aplica em sentido negativo, né? Eu pego um outro precedente que é depois da súmula, é pior ainda, que mantém a multa e que simplesmente não toca no assunto, né? Aí, cada um pode chegar à sua conclusão, mas de interpretar o paradigma. Será que o paradigma aplicou um entendimento de súmula, né? Quando se diz aplicar um entendimento de súmula no parágrafo 3º, está se pensando em decisões proferidas antes do enunciado da súmula. Isso não faria sentido, né? Então, por essas razões, acompanho o voto do conselheiro Caio integralmente. Conselheiro Tozelli. Eu lembro que logo, acho que esse julgamento eu até participei, foi um dos primeiros aqui, salvo juiz, eu fiquei com isso na cabeça também. E, inclusive, tem um processo pautado, que é exatamente essa discussão que fez eu dar uma melhor estudada para definir mais uma vez o critério do parágrafo 3º, quando aplica a súmula. E o doutor Caio já sempre vem apontando isso, e uma vez que ele fez essa observação, isso eu fiquei na cabeça e corroboro o entendimento. Porque, assim, não dá para negar que existe um dispositivo regimental específico que fala, em caso de decisão onde aplica a súmula, não cabe recurso especial. Então, eu vejo um acordo onde o fundamento dele é a aplicação da súmula.
e aí ele me traz um outro paradigma, que é omisso quanto à aplicação ou não da súmula, mas que realmente existe uma semelhança fática. Mas não basta. Por quê? Porque no primeiro tem a aplicação da súmula. E no outro, eu não posso falar que deixou de aplicar por presunção. Não, é uma omissão no julgado quanto à aplicação da súmula naquele caso concreto. Eu fui ver, porque o Dr. Caio aponta muito bem no recurso especial, e eu fui um passo anterior para ver os embargos de declaração. Se estivesse nos embargos de declaração, eu até poderia aceitar suprir no recurso. Óbvio que a melhor técnica seria esfregar no recurso. Então, na verdade, eu não consigo chegar à conclusão de que a omissão no paradigma me permite presumir que ele não aplicou a súmula. E aí nós estaríamos num conflito fático. Não. E aí agora definindo, doutor Caio, muito obrigado, que agora acabo de definir, eu vou usar esse mesmo critério. Uma vez que o acórdão recorrido usou expressamente a súmula, não vai ser caso de parágrafo 3º se a procuradoria justificar por que não se aplica a súmula. E isso até mais em embargos, na verdade. Aí depois eu vou ver se em recurso também, em forma de pré-questionamento. Então, de novo, uma discussão. Essa sessão tivemos várias discussões aqui, bem na zona cinzenta, mas eu estou convencido e acompanho o relator e parabenizo aí o voto e a fundamentação. Conselheiro Matosinho. Eu já externei aqui meu alinhamento com o entendimento que o relator fez, parabenizo pelo voto, realmente está muito bom. E vou votar com o relator. Conselheiro Alexandre. Eu também voto com o relator. Eita, então vai virar voto da doutora Rita. Eu conheço. Vai virar voto de bancada feminina contra masculina. Porque eu também. Eu também conheço. Porque, olha só, eu fiquei me lembrando de outras posições que eu venho adotando, que é essa questão que a Rita falou e que estava no despacho do Ricardo. Quando um acórdão não aplica, posterior à súmula, não aplica a súmula, eu já discuti isso até, acho que com Maria Helena também, não sei se isso está no manual, mas eu discuti isso com ela. Se um acórdão posterior não aplica a súmula, realmente ele deveria dizer que não é o caso de súmula, né? Esse é o que a gente exige. Mas se ele não aplicou, e eu estou trazendo, eu recorrente, seja de que lado for, estou trazendo aquele acordo para fundamentar que em situação igual não se aplicou a súmula, eu estou querendo demonstrar que no meu caso concreto era caso de não aplicação da súmula. Eu já tive essa situação, algumas vezes já vieram para mim me perguntando isso, e eu mandei admitir. Então, por coerência, eu vou admitir. Tá? Então, fica conhecido pelo voto da ala masculina, ou feminina. Tá certo? Rita e Adriana. Conhecido por voto de qualidade. Mérito, conselheiro. Eu peço para os colegas acessarem a segunda minuta e me confirmarem se está lá, que eu depositei ela depois dessa superação aqui do regimento. Todos acharam o segundo voto? Vou procurar. Valessa, parágrafo... Sim, é o seguinte, não é isso? Isso. A ementa está multa qualificada, presunção. Bom, então, presidente, deixa eu pegar aqui deixa eu achar onde eu fui vencido, para já engatar. Eu peço para os colegas irem às folhas 15. Folhas 15 do voto. Caso superado tal entendimento, no que tange a similitude fática,
Entre os acórdãos recorrido e paradigma, no despacho de admissibilidade já se identificou que, abre aspas, no condutor, paradigma, é claro, ao situar a reiteração da omissão de receitas e na expressividade das receitas omitidas o fator indicativo do dolo, que legitima a imposição da multa em lançamentos, corado na presunção de omissão de receitas decorrente de depósitos bancários. Nesse sentido, temos que a autuação que originou o presente feito, o fundamento de qualificação foi precisamente a reiteração. Então, está aqui. Está até com o meu grifo. Como já previamente analisado, assim foi decidido no segundo paradigma acatado. Também faço o grifo. Como fica claro, tanto na presente peleja como naquela outra contenda, julgada pelo acórdão paradigma previamente acatado, a reiteração foi um elemento crucial e determinante para a qualificação da multa de ofício. Na medida que o acórdão recorrido, diante da mesma circunstância devidamente analisada, afastou a duplicação sancionatória, está claro não só a similitude fática, mas também a demonstração do dissídio jurisprudencial, motivo pelo qual eu conheço, presidente, superado, né, no óbice regimental. Então, isso me levou para a similitude fática, né, que eu acho que um antecede o outro. Eu entendo que é a similitude fática. Presidente, continua ou alguém quer se opor à similitude fática? Bom, pode passar. Porque quem conheceu pela similitude fática. Eu ia falar, porque a gente já entrou sem querer disso. Caso vencido, né, tendo desconhecido do recurso especial, passa-se a apreciar a matéria, ou seja, a prática reiterada de omissão referente a depósitos bancários contabilizados justifica a aplicação da multa qualificada nos termos do 44.2. A alega recorrente, abre aspas, conduta reiterada da contribuinte na prática das infrações que lhe são imputadas, inclusive a da presunção legal caracterizada por depósitos de origem não comprovada, justificaria essa qualificação, não há como se acatar a tese de mero erro, trata-se de ato consciente, direcionado, e assim a Fazenda entende que é dolo. Aqui eu ponho as conclusões bastante reiteradas nas minutas da Fazenda, né, de praticou atividade ilícita, como resultado houve diminuição do valor da obrigação tributária, conduta de sua livre vontade e a demonstração do desprezo ao cumprimento das obrigações tributárias. Minhas palavras, o tema não é novo, pelo contrário, há décadas a matéria vem sendo analisada, havendo farta jurisprudência sobre o tema. Como já colacionado no tópico do conhecimento, este foi o cerne do fundamento da autuação para a qualificação da multa de ofício, justificando a aplicação do inciso 2º do 44, né? Outrosim, o contribuinte não ofereceu a tributação, nem os valores constantes na escrituração a título de receita nos anos de 2006 e 2007. Nesse contexto, percebe-se a reiteração. Ao seu turno, no recorrido, ele afastou tal motivação após analisar o relato fiscalizatório, aplicando as súmulas 14 e 25, entendendo que, em tais circunstâncias, a presunção legal de omissão de receita subsiste, mas a qualificação da penalidade não se sustenta. Está muito claro e bem delimitada a matéria, pois bem, o que resta agora é averiguar se a ocorrência das infrações por diversos períodos, conduta reiterada, basta para justificar a previsão punitiva duplicada. Eu estou tentando ir rápido. Vejo conselheiro, tratando-se de infrações presumidas, omissão de receitas com base no artigo 42, a constatação de simples repetição da conduta infracional no tempo não justifica o afastamento da mandatória observância da súmula 25. Isso, pois, inicialmente apontar que uma infração foi cometida em diversos períodos reiteradamente, nada mais é do que adotar a própria infração como fundamento para a duplicação da sanção correspondentes, apenas conjecturando sobre sua ocorrência no tempo. Não há nessa manobra argumentativa demonstração pelo fisco de outra conduta intencional ilícita, além da repetição da própria infração verificada. E eu vou me permitir, principalmente, eu peço ver aos colegas novos, porque os demais acho que já conhecem esse meu voto, tá? Então eu vou me permitir ir às minhas conclusões. Então eu chego à conclusão final que reiteração é um critério extrajurídico, porque não está previsto também em nenhum lugar da norma, né? Que a repetição infracional ela é incapaz de retratar uma postura fraudulenta contra o erário ou qualquer um dos institutos arrolados no 71, 72, 73, sendo um mero prisma temporal da mesma infração já acolhida. Posto isso, não merece reforma ao acórdão recorrido, o qual, devido e corretamente, dentro do melhor embasamento legal institucional, reduziu a multa ao patamar de 75, diante do exposto, voto por negar provimento ao especial fazendário. Se vocês olharem a ementa,
eu estou aplicando a súmula 25, né, e toda essa argumentação, porque eu explico que só esse prisma temporal, para mim, não basta para me excusar da aplicação obrigatória. Então, a súmula 25, mais essa argumentação de que isso são meras conjecturas da autoridade fiscal, assim como o voto numérico. Diga, conselheira Andréa. Eu tenho só 2 dúvidas para o relator. Esse caso, houve exclusão do Simples? A empresa, por omissão de receita, ela deixou? Ela era uma empresa trabalhava na sistemática simplificada? E a segunda situação, a prática reiterada foi por quanto tempo? Doutor André, a prática reiterada foi 2 anos, 2006 e 2007, e eu acredito que a empresa não era optante do Simples Nacional. Eu precisaria olhar isso. Não estou conseguindo abrir o processo, por isso que eu perguntei. Não, tudo bem. Ela é transmitente, existe essa palavra? Bom, ela é transmissora de DRPJ e DCTF nos períodos, então... Eu vi o pagamento aqui, e aí eu fiquei na dúvida. Não, ela não era optante. Eu estou achando que ela não é simples, não tem nada de fato. Não. Fiquei na dúvida por conta do arbitramento, mas eu vou entrar aqui no processo. Não, mas eu te garanto que simples não. Simples não, e foi 2006 e 2007. 2 anos. As receitas foram omitidas, né? Depósitos bancários não identificados. Perfeito. Conselheira Edeli, mantém seu voto? Sim, mantenho meu voto, destacando que meu voto mantém a qualificação da penalidade para as receitas reiteradamente emitidas, receitas da atividade reiteradamente obtidas. Por isso, acompanho o conselheiro Caio pelas conclusões, entendo que reiteração é justificativa, sim, mas é preciso, no caso de depósitos bancários, que haja correlação com receitas da atividade, o que não acontece em relação a essa parcela que eu votei por exonerar a multa qualificada no julgamento de recurso voluntário. Então, acompanho o conselheiro Caio pelas conclusões. Conselheira Lívia. Acompanho o relator integralmente. Já tenho acompanhado a posição específica. Conselheira Andréa. Então, na verdade, eu divirjo da conselheira dele justamente porque eu entendo que essa omissão de receita com base em depósito bancário, ela é uma presunção legal. E sendo uma presunção legal, cabe o ônus da prova ao contribuinte. Essa vinculação, eu já me manifestei em outros casos, então eu divirjo do conselheiro Caio, com o conseguinte da conselheira dele, data máxima vênia, e abro divergência para dar provimento em face dos 2 anos consecutivos, IRPJ, CSL, PIS, que é mensal, e COFINS, né? Então, são 2 anos, na verdade, mensal, 2006 e 2007. Então, dou provimento ao recurso, presidente. Conselheiro Fernando. Presidente, eu vou acompanhar o relator pelas conclusões, também já tenho vários votos, já me manifestei nesse sentido, de que a reiteração nesses casos é uma reiteração de que eu presumo que o contribuinte auferiu renda. Eu ainda fico no campo da presunção. O fato de essa presunção se repetir ao longo do tempo não muda a questão de que eu não tenho uma prova direta da omissão do contribuinte para lhe imputar um dolo. Eu ainda continuo naquele campo que o legislador facilitou o trabalho do fisco de ter uma presunção baseada naquele indício. Eu não ultrapassei esse ponto. Então, eu voto pelas conclusões. Eu também acho que a reiteração pode ser fator para a qualificação da multa, desde que eu tenha a prova de que houve dolo na ocorrência do fato gerador. Conselheiro Roselli. Presidente, eu também entendo que você justificar o dolo com a própria infração, o próprio descumprimento da obrigação acessória, que foi o meio de omitir a receita, é você usar a própria infração para qualificar a multa. E tem que lembrar sempre da base legal da multa de 75%, que é a ordinária, que é a falta de pagamento, a não apresentação de declaração e a declaração inexata. E aqui o que eu vejo é que o contribuinte não pagou tributo. Essa que é a infração, não tem nenhum elemento adicional. Não usou, se tratando de tributação por presunção de depósito bancário, o exemplo clássico do elemento doloso
é você interpor a empresa, né, ou usar a conta de laranja. Aí sim você tenta esconder a própria omissão ainda que presumida. A conta aqui era da própria empresa, o próprio fisco viu isso e não teve dificuldade nenhuma de caracterizar a omissão. O mais ponto de vista moral, não pagar tributo possa causar um repúdio, juridicamente isso é 75%. Então acompanho o relator. Conselheiro Matosinho. Eu vou pedir vênia ao relator, eu acompanho a André na divergência. Eu entendo aqui o seguinte, tem dois fatos. Primeiro é a continuidade no tempo, realmente, da omissão, ainda que por presunção. Temos que lembrar que a legislação, quando ela o faz, ela presume que aquilo é uma receita do contribuinte. E mais, se houvesse, não sei se foi o caso, um arbitramento, se adota o regime a atividade do contribuinte como base para calcular o percentual. Então, há uma presunção de que aquilo é uma receita da atividade dele que foi omitida, né, ao longo do tempo. Lembrar que o judiciário considera crime de sonegação valores expressivos, já vi vários julgados, de sonegação, com crime de sonegação, a apuração de omissão de rendimentos baseado em depósitos bancários. Isso assim, o judiciário, né, que é quem diz a palavra sobre o crime. Aqui a gente está falando em conduta qualificada. Então, eu entendo que a prática reiterada é, sim, um elemento objetivo até, mas que denota a intenção permanente do contribuinte de pagar menos do que ele deveria. Se há base para a exigência do tributo, e isso se faz ao longo do tempo e de forma expressiva, me parece não é uma coisa eventual, um erro, um outro pontual que o contribuinte deixou de justificar. Então, eu manteria a multa qualificada com base nesses pressupostos. Conselheiro Alexandre. Eu vou acompanhar o relator, presidente. Conselheira Rita. O relator. Eu acompanho a divergência da doutora André e do doutor Matosinho pelas mesmas razões. Eu enxergo que a conduta é reiterada. Em que pese, reiteração é um conceito não objetivo, né? Então, fica negado o provimento por maioria, vencidos os conselheiros Andréa, Matosinho e Adriana, e os conselheiros Edeli e Fernando acompanharam o relator pelas conclusões. É isso? Isso, tem que ver no conhecimento, né? No conhecimento eu já proclamei o resultado. Quem vai fazer o voto vencedor, que eu não anotei aqui. Eu vou pedir fazer. Se quiser, eu faço o voto vencedor. Então Edeli faz. Diga, Fernando. Eu pedi a palavra antes. Uma dúvida só. No voto do conselheiro Caio, a partir quando a gente encerrou aquela primeira parte, se aplicava lá a questão da súmula, o parágrafo 3º de 67, ele avança para a questão da similitude fática, da questão entre o paradigma. Isso é necessário? Eu estou achando que não é necessário e vai gerar embargos. Isso pode gerar embargos, Caio, se você não se importar, tá? Porque vai gerar confusão, né? A Procuradoria não está aqui e vai querer questionar isso. Então, só para ser bem claro, presidente, tira tudo da similitude? Porque assim, você não conhece. Não tem dano nenhum. É que eu só achei... Você não conhece. É melhor. A gente nem votou isso. Tá ótimo. Mas vamos quem conheceu, quem vai fazer esse voto dessa parte da similitude vai ser a Edeli. Concorda? Ela vai dizer que tem similitude, ela vai fundamentar o conhecimento. Aí, na hora que você não conhece, deixa isso, para quem está lendo depois do seu voto, vai gerar confusão. Sem problema, porque eu fiz isso na hipótese D. Tudo bem, fui vencido no terceiro, mas tem um problema de similitude fática, entende? Então, a partir do momento que isso poderia acontecer, eu trouxe para o colegiado, mas eu concordo que tem que ser tirado. Então, pronto. Seria possível a gente superar o parágrafo 3º,
mas não conhecer por similitude fática, entende? E foi por isso que eu trouxe. Mas agora eu tiro sem problema nenhum, tá bom? Tá bom. E aí vamos agora dar mais um, gente. Acho que dá para ir pelo menos pro 12. Todo mundo já. Pode ser? De quem é o 12? Não era o meu? Hã? Não era o meu, 9? Que é também reiterada? Ah, é? Então vamos pro seu. Aqui não está dizendo que é reiterada, não, mas você está dizendo Não? que é. É porque na Tem pauta razão. o seu não está dizendo que é Não, tem para. razão. Se quiser ir para outro, ele tem mais, Melhor tem mais do coisa. Tozelli. É, do Tozelli está mais aqui, reiterada. Esse aqui é muito parecido com o que jogamos agora, só tem uma circunstância que pode mudar. Posso começar, presidente? Pode ir até para o voto direto, se não tiver problema. Trata-se, só vou resumindo rápido aqui, só para lembrar também. Recurso especial da PGFN na parte que reduziu a qualificação. A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude. A presunção legal não autoriza a qualificação. Litígio tem por origem autos de infração, IR arbitramento, referente ao ano calendário 2004, então é um ano, em razão da identificação de omissão de receitas em face de depósitos bancários. De acordo com o TVF, aqui na verdade era uma empresa de factoring, tinha 4 contas bancárias e ela omitiu da escrituração e tributação 2 dessas 4 contas, tá? Que é a conta do Itaú e do Bradesco, aqui que movimentou 68 milhões, mas ela é factoring, então ela ficava com uma parte. E ela própria, após a emissão do auto de infração, ela deu a planilha das receitas próprias dessa conta, que foi a base que o fiscal acatou, e ela própria depois tentou corrigir, incluir isso, mas não foi aceito, porque já tinha emitido o auto de infração. Só a multa qualificada, eu vou ler aqui porque é importante para ver a motivação da multa qualificada. Então, o que diz o TVF? A conduta do contribuinte ao emitir receitas de factoring, mantendo a margem da escrituração a contas Itaú e Bradesco, fato este constatado pelo próprio confronto entre o extrato e os livros de área e razão, evidencia artifício doloso, que caracteriza intuito de fraude nos termos do inciso 2 do 957, que torna, portanto, exigível a multa de 150%. Esta conduta foi cabalmente comprovada na validação das tabelas fornecidas pelo contribuinte, no momento em que se verificou a existência de contratos de cessão de crédito que envolviam duplicatas mercantis de clientes e sua posterior liquidação financeira com a saída de recursos de contas bancárias do contribuinte. Quando o contribuinte declara e recolhe valores menor que o devido, agindo de modo a impedir ou mesmo retardar o conhecimento desta fiscalização, incorre na conduta descrita como crime contra a ordem tributária. Então, se vocês forem ver no TVF, são esses 3 parágrafos a motivação da multa, e não há nenhuma alegação de prática reiterada, que é a própria omissão, fundamentando a qualificação. Para mim, aqui é claro isso. O contribuinte apresentou impugnação, foi julgado improcedente, aí a empresa interpôs recurso voluntário, o julgamento foi convertido em diligência que resultou no relatório de folhas tais, o contribuinte se manifestou. Foi em seguida proferido o acórdão 1301, deu parcial provimento ao recurso, e aí, reconhecendo a ausência de fundamento para aplicação da multa qualificada, a ausência de fundamento, para mim isso é muito importante, determinando então a sua redução de 150% para 175%. Isso aqui são as palavras do próprio acordo. Cientificada da decisão, a PGFN opôs embargos de declaração, embargos estes que, após admitidos, foram conhecidos para saneamento da contradição apontada, de acordo com o acórdão tal. Aqui é engraçado que a contradição foi que o voto originário do relator, ele ia aceitar a tese para qualificação, mas ele mudou durante o julgamento, e na hora que ele foi formalizar o acórdão, ele deixou a minuta anterior, e depois, no acórdão dos embargos, ele passou a dar as razões de decidir
que impediriam a qualificação. Não sei se eu estou me fazendo claro aqui. Então, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial, originariamente não admitido, mas que, após a apresentação de agravo, teve seu segmento determinado nos seguintes termos, assinado pela presidente, mas de relatoria da conselheira Edeli na época. Então, aqui, o escopo do agravo é avaliar. Eu sublinhei aqui as partes que eu acho importante. Eu vou só ler que é importante para o desguinde aqui. O escopo do agravo é avaliar a adequação do despacho questionando o recurso especial originalmente formulado pelo interessado, sendo inadmissível inovação destinada a suprir deficiência na demonstração inicial na divergência. A presidente da terceira Câmara da primeira sessão decidiu que não restou caracterizada divergência relativamente à matéria multa de ofício qualificada. Então, o despacho originário, o que ele argumentou para não acatar o apelo? Analisando o teor da divergência apontada pela recorrente, verifica-se que não há necessária identidade fática entre as situações apreciadas no acordo recorrido e nos paradigmas indicados, pois no recorrido, a qualificação da multa se baseou tão somente no fato do contribuinte manter à margem da escrituração contábil as movimentações financeiras, declarando e recolhendo valores menores que o devido, enquanto nos paradigmas o elemento qualificador foi a omissão significativa e, portanto, inexcusável das receitas, bem como a reiteração da conduta. A agravante afirma que há similitude fática porque os seguintes excertos do TVF indicariam que a qualificação da penalidade também decorreu da omissão significativa, e que diz: a disparidade entre as movimentações financeiras, os demonstrativos das operações de FEC contabilizados e não contabilizados, registros contábeis, demonstram omissão de receita. A conduta do contribuinte ao omitir receitas de FEC de valor, mantendo a margem de sua escrituração, evidencia artifício doloso. Quando o contribuinte declara e recolhe valores menores que o devido, agindo de modo a impedir ou mesmo retardar o conhecimento, incorre na conduta descrita como crime. Que é aquela parte do TVF que eu citei acima. Vê-se nesses termos que a pretensão da agravante é a manutenção da multa qualificada em razão das circunstâncias em que se verificou a omissão de receita, ainda que a acusação fiscal não tenha sido explícita acerca do volume e da reiteração dos valores. Necessário, portanto, avaliar como esses aspectos foram tratados nos paradigmas. No paradigma 101.96668, a acusação foi assim relatada. A empresa foi acusada de ter omitido receita em 2001, receitas declaradas pelas companhias seguradoras INDIF que não foram registradas na contabilidade nem justificadas. Constatou ainda a fiscalização que, em relação a receitas escrituradas, o valor do IR após a compensação não foi declarado em DCTR. Examinando os valores omitidos, o colegiado entendeu que, como se vê, nos confirma a alegação da recorrente de que as divergências são insignificantes, que apenas uma pequena parcela das receitas não foi escriturada. Em apenas 3 meses, a operação representou cerca de 5% das receitas, sendo que a média da omissão no ano foi de 1/3. Em alguns meses, supera 50%. Aí vai usar a jurisprudência do Conselho, no sentido que o comportamento consistente do contribuinte deixar de escriturar a parcela significativa dos seus rendimentos, toma notório o intuito de retardar o conhecimento por parte da autoridade fiscal das circunstâncias materiais da obrigação tributária, justificando a aplicação da multa majorada e, consequentemente, desloca o termo inicial. Palavras da conselheira Edeli na época. Neste primeiro paradigma, portanto, a autoridade lançadora identificou receita não contabilizada e, considerando o valor significativo omitido, decidiu que a multa deveria subsistir. No presente processo, a autoridade fiscal também identifica operações não contabilizadas. Embora apenas a parcela de 3 milhões tenha sido escriturada e informada em DIPJ, a própria contribuinte reconheceu, mediante a apresentação de tabelas durante a auditoria, que as contas bancárias mantidas à margem, se consideradas, revelariam receita anual de 18 milhões, e aqui a Edeli faz esse gráfico, transcreve esse gráfico do anexo 1. Apesar disso, o colegiado recorrido enfatizou a identificação das operações a partir de movimentação bancária não escriturado e decidiu que, em tripés considerados inadmissível a desconstituição do lançamento após a lavratura do auto de infração, é importante destacar que, no caso, está-se no campo exclusivo e específico da presunção de receita, sendo certo que, com relação à aplicação da qualificadora e da multa, esse Conselho já pacificou seu entendimento e aí ele aplica a súmula 14. No caso dos autos, a aplicação do arbitramento decorre especificamente da ausência de contabilização pela contribuinte dos valores movimentados nas contas bancárias, o que, a nosso ver, não caracteriza a materialização do golpe.
Constata-se assim que o colegiado recorrido não teve em conta a representatividade das receitas omitidas da contabilidade em comparação com os valores declarados, diversamente do observado no paradigma. Sob esta fótica, portanto, resta caracterizada a divergência. No paradigma, o relato da acusação fiscal e o voto condutor também evidenciam que a falta de escrituração de receitas, associada ao destaque no julgamento acerca da representatividade dos valores omitidos, ensejaram a manutenção da multa qualificada. Aqui eu transcrevo o relatório e o voto que ele fala do percentual, né, da omissão que ele ressalta, o que não tem no recorrido. Aí conclui o despacho do agravo. Assim, apesar de na acusação fiscal apresentada nesses autos inexistir referência à omissão significativa, o fato é que também não se verifica nos paradigmas este elemento integrado à abordagem fiscal. Como tais aspectos são indicados apenas nos votos condutores dos acordos paradigmas, sua desconsideração no acordo recorrido, apesar da presença de tais referências nos autos, evidencia a divergência suscitada pela agravante. Constato, assim, a presença dos pressupostos. Cientificado da decisão de segunda instância, do segmento do apelo fazendário, a contribuinte opôs embargos de declaração não admitidos, apresentou RESP não admitido, ofereceu contrarrazões, opinando pela manutenção da redução da multa, é o relatório. Posso ir para o voto, presidente? Pode. Recurso especial e tempestivo, passa-se a análise do cumprimento, reproduz o 67. Então, aqui eu falo que é imprescindível, sob pena de não conhecimento, que a decisão recorrida demonstre de forma analítica a divergência, né? Então, eu falo da similitude fática. Aí aqui eu inovei um pouco dos meus padrões de voto. Além da caracterização da divergência jurisprudencial, as regras regimentais acima transcritas ainda estabelecem que não cabe recurso especial contra a decisão fundamentada em súmula do CARF, bem como quanto à matéria não pré-questionada. Nesse ponto, cumpre inicialmente observar que o manual de exame registra expressamente que, há casos de matérias que são decididos aplicando-se fundamentos diversos autônomos, só que qualquer um deles isoladamente é apto a fundamentar a conclusão do voto sobre aquela matéria. Nesse caso, o segmento da matéria instância especial pressupõe a demonstração da divergência jurisprudencial acerca de todos os fundamentos. Sobre o pré-questionamento, o manual esclarece que, aí é aquela parte que até a Edeli comentou hoje comigo, entretanto, se o examinador para a feira de tiver de recorrer a outras peças do processo, já é um sinal de que não houve pré-questionamento. Pois bem, nessa situação particular, não se pode perder de vista que a reiteração e ou o volume da receita omitida são circunstâncias que não foram levadas em conta tanto na motivação da autuação, conforme relato acima, onde se percebe claramente que a qualificação foi fundamentada na própria omissão de receita não escriturada, bem como no acórdão recorrido. Mais precisamente, o colegiado ACO afastou a qualificação da multa com base nas seguintes razões. E aqui, ó, assim como no caso anterior do Dr. Caio, ele inclusive coloca expressamente a súmula CARF 14 e a súmula CARF 25, mas aqui, para mim, é uma diferença gritante que tem lá. Lá, ele parte da premissa, ele analisa a prática reiterada enquanto fator presente na motivação da atuação. Aqui, o recorrido, em nenhum momento, leva em conta a reiteração. Por quê? Porque o TVF também nunca levou em conta. Então, até esse momento processual que o acórdão foi proferido, a reiteração era um fato inexistente para o processo, era uma premissa, uma circunstância fática que nunca foi levada em consideração. Para mim, isso é muito importante. Então, o que eu falo? O silogismo empregado pela decisão recorrida, portanto, foi o seguinte: a multa foi qualificada exclusivamente pela falta de contabilização e tributação de parte das receitas da atividade. Como essa conduta caracteriza a própria infração de omissão de receita e dá aso ao arbitramento, aplicáveis aos casos as súmulas 14, 25 e 96, e considerando o teor dessas súmulas, incabível a multa de 150. Isso é o silogismo da decisão recorrida. Os paradigmas, porém, mantiveram a qualificação da multa nos casos lá analisados com base no fundamento de que a prática reiterada ou volume da omissão descarta a simples omissão, caracterizando o dolo que permite a cobrança da multa qualificada. Isso significa dizer que os arestos ora comparados adotaram premissas diferentes,
A decisão recorrida enquadrou o caso em questão na hipótese de, abro aspas, simples omissão, sem se manifestar sobre o efeito jurídico dos dados relativos ao volume e reiteração dessa omissão, ao passo que os paradigmas, valendo-se destes dados nas situações lá analisadas, mantiveram a qualificação. Foi justamente essa diferença de premissa ou de semelhança fática que o exame de admissibilidade recursal originário negou seguimento ao apelo, concluindo que, aí é exatamente isso que eu já citei ali em cima, não há necessária identidade fática no acórdão recorrido no paradigma, pois no recorrido a qualificação da multa se baseou tão somente no fato da conta não ter sido escriturada e declarada, enquanto nos paradigmas o elemento qualificador foi a omissão significativa e a reiteração, minhas palavras. Com efeito, diante da omissão do julgado ora recorrido quanto à análise dos efeitos jurídicos da reiteração ou volume da receita omitida para fins de manutenção ou não da qualificação da multa, dados esses que sequer foram apresentados e considerados relevantes para a fiscalização, deveria a Fazenda Nacional, no mínimo, ter questionado a matéria por meio de embargos. Todavia, como assim não o fez, prejudicado o resto do conhecimento do apelo à luz das normas regimentais do CARF. Reconhecemos aqui que as súmulas 14 e 96 são genéricas, mas esta generalidade não supre o dever da recorrente quanto à necessidade de pré-questionamento em face de sua aplicação expressa, até mesmo porque essa instância especial não possui competência para reexame de fatos, ainda mais quando esses sequer foram considerados para fim de análise da controvérsia, ao menos até este momento processual. O próprio manual, ademais, ao tratar do termo utilização de súmula do CARF, reconhecendo a própria generalidade da súmula 14, traz o seguinte exemplo para fim de segmento do apelo. O que diz o manual quando fala da súmula 14? O acórdão recorrido aplica a súmula CARF 14, entendendo que a reiteração da infração não constitui motivação suficiente à qualificação da penalidade. A Fazenda Nacional interpôs recurso especial, indicando o paradigma que, em situação semelhante, deixa de aplicar a súmula, mantendo a qualificadora sem mencionar a súmula. Que é exatamente o caso do Caio anterior, que não é o mesmo caso aqui. Aqui eu acho que é até mais gritante, porque a reiteração passou despercebida até o recurso especial da Fazenda. Nessa hipótese, como a questão da reiteração não integra os precedentes da súmula, o recurso deve ter seguimento. Então, você vê que o próprio exemplo da aplicação da súmula, parte da premissa que o recorrido enfrenta a reiteração. E a partir da reiteração fala, não, mesmo com reiteração não é hipótese de dolo. Aqui não tem isso. Com minhas palavras. Nota-se, a partir desse exemplo, que a orientação pelo segmento recursal foi firmada a partir de uma hipótese na qual o recorrido teria se manifestado expressamente sobre a reiteração da infração e por isso restaria caracterizada a divergência. Assim sendo, conclui-se, a contrário senso, que a ausência de provocação e consequente falta de pronunciamento pelo colegiado ACO, como ocorreu com o caso presente em face da não oposição de vários, impede a caracterização do dissídio por falta de pré-questionamento. Então aqui, senhores, você vê que eu fiz uma construção que até queria ter feito esse voto depois de ter participado do último julgamento, porque o doutor Caio foi pelo parágrafo 3º. Aqui eu nem vou muito pelo parágrafo 3º, porque aqui até esse exemplo da situação 2 aqui até me deixou em dúvida. Mas aqui, para mim, é o pré-questionamento, porque vamos se pôr no lugar do contribuinte. Eu tenho um PVF que em nenhum momento passa irrelevante o volume da receita e por quanto tempo foi omitido e quanto ela representa no meu faturamento. Aí vem o acórdão do CARF e fala que a própria omissão não é razão de qualificação. E aplica a súmula. Aí a Fazenda não embarga, porque ela podia ter embargado. Olha, o julgador, você foi omisso. Aqui tem um dado que é muito importante. Será que você continuaria aplicando a súmula, levando em conta a reiteração e a omissão? Nesse caso, para mim, diferente do Caio, lá não. Lá o acórdão fala, é prática reiterada, mas a prática reiterada não é suficiente para afastar a súmula.
Aquele era o acórdão do caso do Caio anterior. Aqui, o acórdão é, nem sei quanto que é de receita que foi, isso foi irrelevante. O fato é que você, TVF, está fundamentando a qualificação na própria omissão. Então, é caso de súmula, assim, nem vou ver essa reiteração. Aí a Fazenda não prequestiona e, no recurso especial, ela traz esse argumento para mim, que é inédito até então, que é o quê? Olha, na verdade, o dolo, os elementos implícitos nos autos permitem... Aí, desculpa, com a devida vênia à conselheira Edeli, eu acho assim, nós estamos em caso de similitude fática, até podemos ter. Tanto é que você provou que estamos. Mas é aquilo que eu falei dos dois pilares. Eu acho que o grande ponto aqui foi a ausência de pré-questionamento, porque eu não sei como o colegiado ACO julgaria se a prática reiterada fosse levada. E é isso que me impede de conhecer o manejo especial. De novo, quebrei a cabeça aqui, mas seria mais fácil se eu tivesse julgado esse caso depois do último julgamento, e gostaria aí de... Então, presidente, resumindo, eu não conheço o recurso especial, eu fundamentei na ausência de pré-questionamento, e até poderia complementar. Estou vendo aqui no seu voto a discussão que a gente teve, que ficou constante do manual. Por isso que eu falei, quando a Edeli falou, eu fiquei me coçando aqui, porque foi o grande ponto do pré-questionamento, eu gravei, Edeli, essa passagem. E aqui, com a devida vênia, você muito bem fundamentou de novo. Quando a gente é julgador, a gente cria nossas teses, e realmente, para você, eu já sabia, para a Edeli é um ponto importante. Mas, assim, o problema é que é um ponto importante, mas você colheu do processo, ele é inexistente, ele nunca foi motivado. É isso que me incomodou aqui. O caso do Caio, até assim, eu acho até mais difícil, por quê? Porque o acórdão recorrido, ele enfrenta a prática reiterada. Aqui a prática reiterada, ela foi omitida no julgado. E é uma omissão clássica aqui. Tudo bem que o TVF induz isso, até então, para o colegiado. Então, na verdade, aqui o primeiro grande ponto é a motivação, mas eu até concordo que o julgador pode, a partir dos elementos dos autos, criar um fundamento. Como que a gente até vê, tudo bem, lá não está expresso a prática reiterada, mas a DRJ falou que é prática reiterada, o recorrente contrariou esse argumento, subiu já para o CAF com outro fundamento daquela matéria. O problema aqui é que o fundamento nunca existiu. Então, nesse sentido, até mais seguro do que o meu voto anterior, para mim é um exemplo clássico de ausência de pré-questionamento. Não vou nem entrar no mérito da aplicação ou não do parágrafo 3º e da similitude fática. Para mim existe similitude fática, mas ela é construída só depois do recurso especial. Esse é o grande vício que me incomodou. Eu não conheço o recurso especial por isso, presidente. Conselheira dele. Primeiro, parabenizar o Tozelli. Não vai ser a primeira nem a última vez que eu vou reformar uma admissibilidade. Eu me lembro muito bem quando o manual foi editado, quando eu li esse trecho, por isso ele me marcou, né? Por isso eu também tenho ele decorado, né? Falei, puxa, eu já fiz isso. Eu já fiz isso, de buscar na acusação essas referências. E aqui eu até li e reli para ver se eu estava errada mesmo. Né? E aí eu concordo com você que eu errei não só no ponto da falta de pré-questionamento, que a Procuradoria deveria ter embargado para suscitar a decisão do colegiado no sentido de que, olha, a situação material aqui é essa. Você confirma que mesmo nessa situação material descabe o agravamento da penalidade? Aí o colegiado poderia reformular, não, nesse caso eu entendo que estou errado, eu realmente me omiti quanto a ponto relevante, altero e mantenho a qualificação, ou então responde para ele que não, essa motivação não consta da acusação fiscal. E aí vamos buscar paradigmas em que, não constando essa acusação formalmente da acusação fiscal, né, esse ponto da acusação, mas estando-se presente a circunstância fática, o colegiado decidiu por manter a qualificação da penalidade, desprezando a motivação como elemento essencial. A divergência seria outra. Né? Então, concordo com você quanto à ausência de pré-questionamento, mas acho que errei também
quando presumi dos paradigmas que o fato de não ter sido relatado o motivo da qualificação da penalidade significaria que não houve motivação. Eu presumo isso dos paradigmas. Presumo porque o relatório é sumário, né, não traz a justificativa para a qualificação e, ao final, a qualificação é mantida por conta da relevância. Então, erro nos dois pontos, na interpretação do paradigma e na ausência de pré-questionamento. Quem caiu? O presidente. Estamos acéfalos. Seremos. Foi uma queda qualificada. Acho que eu tô... Eu desliguei sem querer. Também O colegiado caiu por qualidade. Aperto o botão errado. Bem resumido, acompanho o conselheiro Tozelli, parabenizo e até não vou acompanhar pelas conclusões, porque teria esses acréscimos a fazer, vou acompanhar na íntegra, sem ressalva. Conselheira Lívia. Eu estava curiosa para saber a posição da doutora Edeli, porque realmente esse caso é bem complexo. Parabenizo o relator e agora, então, sem maiores comentários, acompanho. Conselheira Andréa. Também parabenizo o relator e acompanho. Conselheiro Caio. Parabenizo o relator, excelente voto, excelente aprofundamento e acompanho. Conselheiro Matosinho. Fernando. O presidente acompanha o relator e rende aqui as homenagens. Brilhante o voto, Tozelli, parabéns. Conselheiro Matosinho. Igualmente acompanho aí o relator e parabenizo pelo brilhante voto. Muito bom. Conselheiro Alexandre. Também acompanho o relator e o parabenizo, como todos. Conselheira Rita. Sem me alongar muito aqui, na verdade, eu só queria fazer é porque a gente tem um debate na segunda sessão de que essa questão do pré-questionamento ela não é exigida para a Fazenda Nacional, né? Porque o regimento ele fala do pré-questionamento quanto da interposição do recurso pelo contribuinte. Só que aí, nesse caso, ao não embargar a decisão para fazer incluir a motivação da reiteração, acaba que os paradigmas, pelo que eu estou entendendo, os paradigmas deixam de ter a similitude fática, porque, na verdade, o acórdão recorrido, e pelo que foi colocado pelo relator, nem mesmo o lançamento trata de reiteração, né? Então, os paradigmas, eles acabam não sendo similares para o caso, né? Então, eu acompanho o relator dentro do que eu consegui absorver do debate dele sobre as questões dos paradigmas. Por isso que eu queria ver, né, doutora, você vai acompanhar sem ser pelas conclusões? Integralmente? Sim. Só com as ponderações desses debates sobre a questão do pré-questionamento, mas acho que... Porque o que está dizendo é o seguinte, o que está dizendo é que eu também vou acompanhar integralmente, tá? A Fazenda tem que embargar, porque se ela não embargar, você não tem similitude fática, na verdade. Em que pese o regimento dizer que a Receita ou que a Fazenda tem que pré-questionar, mas ela não vai conseguir demonstrar, não precisa pré-questionar, mas ela não vai conseguir demonstrar divergência se ela não embargar. Alguém quer mais falar? O Caio parece que Eu queria fazer brevíssimo um esclarecimento para a Rita, que a gente falou muito sobre esse assunto no final de 2019, né? E depois 20, e hoje é quase uníssono. Aqui não é como a doutora Adriana falou, não é bem a obrigação, mas se a matéria precisa ser aventada no acordo. E a Fazenda deve fazê-lo por embargos. Então a gente conversou muito, mas então no fim do dia o efeito prático na primeira turma é que precisa sim do pré-questionamento fazendário. Bom, acho que a gente encerra por aqui, tá, pessoal? E aí fica faltando... A Matosinho está querendo falar. Era uma dúvida que pode ser fora da reunião. Dúvida que surgiu em função desse debate, mas não pode encerrar, presidente.
Passo na sequência. Vamos encerrar por aqui, tá certo? Ficamos faltando alguns processos, algumas listas de mesa, mas a gente conclui amanhã. Já está bem cansado. Então, vou encerrar Pode então, ok? gravar